Olá, pessoal, aqui é a professora Elaine de Química, tudo bem? Bom, então nós chegamos ao exercício parte 4, tá? Esse exercício que vai exigir que vocês pensem um pouquinho mais. Vocês aceitam o desafio? Bora lá fazer? Esse exercício, pessoal, como que ele vai funcionar? Se vocês perceberem aqui, ele tem uma estrutura, né, onde eu só dei para vocês os íons, né? Ou eu dei um cátion ou eu dei um ânion, tá? A partir daí você vai verificar, será que esse ânion, né, ou esse cátion combina para formar um ácido, formar uma base, formar um sal, formar um óxido, tá? Se formar, você vai montar a fórmula. E aí, a partir do momento que você montou a fórmula, você também vai dar um nome. Então, você vai escolher a classe que dá certo para montar, você vai montar a fórmula e vai montar o nome, ok? Então, não precisa, pessoal, se tiver uma combinação, né? Que sai um pouco fora, né, do que a gente já está acostumado, é bem aquela nomenclatura, aquele conceito, né, de um cátion com o ânion, tá? Para formar uma ligação iônica, certo? Então, se tiver a possibilidade, de formar alguma coisa covalente, a gente vai formar nesse exercício? Não, é para praticar, né, a interação dos íons com outro íon, combinado? Então, quem já fez esse exercício, bora corrigir. Quem não fez, dá pause no vídeo, faça o exercício, vê as combinações que você consegue montar para depois seguir com a correção. Combinado? Pessoal, pausa aí. Então, para quem já fez os exercícios, agora nós vamos corrigir e vamos verificar com cada íon, né, o que é possível formar ou não com esse íon aqui. Então, a primeira coisa você tem que saber identificar. Esse íon, pessoal, ele é o quê? Ele é um cátion, ele é um ânion, tá? Então, a partir daí é onde você vai começar o seu raciocínio. E você já está percebendo que é um ânion. Se você já achou que é um ânion, o interessante é você já colocar até o nome, né? Acetato. Então, você já achou lá na tabelinha que é o ânion acetato. Ele combina com o íon H+, para formar um ácido. O que vocês acham? Será que ele combina? O ácido com um ânion é possível, e é possível ter um ânion ter um ácido, né, desse ânion acetato, a gente já fez até exercícios dando ele, né, que é um ácido orgânico. Então, é possível sim, e o ácido seria essa formulazinha aqui, né? Lembra que o H fica no final. E o nome dele vai ser ácido acético. Então, se você, pessoal, a gente já está no exercício, né, acético. No exercício 4. Se você assistiu todos os outros vídeos, né, com relação a esses exercícios, esse exercício vai ficar muito mais claro e muito mais fácil, tá? Quem não assistiu, eu aconselho que volte lá, né, para fazer esse raciocínio com mais clareza. Então, o outro íon importante que a gente tem nas funções é o da base, né, O-, OH-. Então, um ânion juntando com outro ânion, gente, será que é possível formar uma base? Acho que não, né? Então, o que você vai escrever aqui? Que não forma, certo? Base. Só isso, tá? Então, é um raciocínio bem direto. Um cátion com o ânion, dá certo? Não dá, não dá, ok? Só para vocês treinarem mesmo as interações com os cátions e os ânions de cada função. Então, aqui, ó, esse ânion com outro ânion, gente, ânion com ânion, cargas iguais, né? Não tem como, né? Formar uma molécula pelo que a gente já aprendeu até agora, né? Para formar uma função. Então, também não forma, no caso, óxido, certo? E por último, falta o sal. Sal, né, formado por um cátion e um ânion. Se eu dei o ânion para vocês, vocês escolhem o cátion. Então, eu vou escolher aqui o cálcio. Cálcio 2+. Cálcio 2+, será que forma algum sal com acetato? Forma, né? O acetato de cálcio. Então, eu vou escrever a forma primeiro, o cátion. Vou ter que colocar esse ânion entre parênteses. Por que eu vou ter que pôr entre parênteses? Porque o cálcio é 2 e ele é 1. Então, eu vou ter que abaixar o 2 aqui. E aí, o nome desse ânion vai ser o acetato de cálcio.
Ah, professor, eu fiz, mas eu usei o sódio, eu usei o potássio, eu usei o magnésio, eu usei o alumínio. Ok, sem problema nenhum. Só verifica se a carga é 1, não precisa pôr parênteses, certo? Se a carga for 2, vai ficar o resultado parecido com esse, só que com outro símbolo aqui no lugar do cálcio. E se a carga for 3 ou 4, que eu não sei qual é o cátion que você escolheu, tem que ter sempre o parênteses com a quantidade aqui de ânion necessário, porque esse ânion tem carga -1, ok? Então, eu vou mudar a corzinha aqui da caneta para ficar diferente aí para vocês, até mais fácil para corrigir. E aí, nós vamos para a letra B. A letra B é o chumbo, né? É um chumbo e ele é um cátion, então é o chumbo 4, certo? Então, ele é um cátion. Se ele é um cátion, eu vou ter bastante fórmulas, né? Que se eu tiver um ânion. Então, bora lá. Com o H+, para formar um ácido, será que eu formo um ácido com outro cátion, galera? Acho que não, né? Então, o chumbo não forma ácido, certo? Com o H+, não forma ácido. Aí, vamos pensar com uma base, OH-. Então, OH- com o chumbo 4+, sim, né? Ele forma o PbOH4. Então, hidróxido de chumbo 4, certo? Aí vamos com o óxido, né? O2-, será que forma um chumbo de óxido? Forma, né? Só que, ó, o detalhe, aqui é 2 e aqui é 4, são múltiplos, né? Então, simplesmente é só dobrar a quantidade de oxigênio, eu vou ter o óxido de chumbo, também 4. E o último seria um sal. Vocês vão perceber que sal vai sempre formar, né, gente? Por quê? O sal é um cátion com o ânion. Então, se eu dei o ânion, você vai precisar do cátion. Se eu dei o cátion, você vai precisar do ânion. Então, qual ânion você quer usar aqui? Sei lá, vamos colocar um ânion bem simples. Cloreto. Então, PbCl4. Então, vai formar o cloreto de chumbo 4. Ok? Então, vocês vão perceber que agora que a gente já fez um ânion e fez um cátion, os raciocínios vão ser parecidos. O que, que vai mudar? Vai mudar as fórmulas, certo? Então, vou mudar aqui a canetinha, vou colocar uma outra cor, para ficar mais fácil para vocês visualizarem aqui. Então, de novo, ó, eu estou pegando um cátion, que é o lítio. Então, isso aqui também você treina simbologia, né? Então, ó, cátion com outro H+, né? Então, ou seja, duas cargas iguais, então não forma ácido, certo? E é interessante você escrever que não forma, porque você faz o raciocínio completo. Se você não escreve, é como se você não tivesse feito esse raciocínio, certo? Com lítio, pessoal, forma, né? A gente até já escreveu a nomenclatura dessa base aqui, né? Então, hidróxido de lítio. Aí com oxigênio, aí vai formar o lítio, o 2 vai descer, né? Com o O. Então, vai formar o óxido de lítio e o sal de lítio. Aí, sei lá, vamos colocar o nitrato, que é um sal. Então, vai ser o LiNO3. É interessante vocês trocarem, né, sempre o ânion, tá, gente? Porque vocês vão treinando, né? Nomenclatura. A ideia desse exercício aqui ele é bem repetitivo, mas é para vocês treinarem bem, ok? Então, espero que vocês tenham conseguido montar. Bora para mais alguns aqui. Ferro, pessoal. Então, esse aqui é o ferro, é o cátion, e é o ferro
2, tá? Vamos usar a nomenclatura de ferro 2, não o ferroso, beleza? Se alguém usou ferroso, ok. Porém, coloquem também a nomenclatura com ferro 2. De novo, ó, cátion com cátion, então também não forma ácido. Base, com OH-, a gente já até viu, né, a base desse ferro. Então, ferro OH2. Qual que é o nome dele? Hidróxido de ferro 2. Então, ó, quem está direto nesse exercício e não fez os outros, não fez o 1, o 2 ou o 3, deve estar achando difícil. Então, volta lá nos vídeos e assistam, né, os outros exercícios, ok? Então, aqui com o óxido também vai formar, certo? Porque cargas diferentes, cargas são opostas, né? O óxido de ferro, e eu não preciso nem cruzar, né, gente? Porque ele tem. Aqui vamos colocar outro, porque o cloreto a gente já usou. Então, vamos usar o hipo, ou clorato, o Cl3, né? Menos. Então, vai ficar FeClO3, como é 2, vai ter que descer para cá. Então, ele vai ser o clorato de ferro 2, tá? Então, de novo, quando eu tenho um cátion, só não forma ácido, né? Agora, esse daqui é o ânion. Então, o ânion, se vocês procurarem lá na tabelinha, ó o ânion do boro lá que a gente comentou, né? Então, esse aqui é o borato. Então, vamos lá. Será que com H+, ele forma? Forma, né? É o H3BO3, que vai ser o ácido bórico. Lembra lá da regrinha do NOx, que ele era uma exceção? Ou se você lembrar da troca do nome de ato por ico, né? Com OH-, pessoal, esse aqui não forma base, né? Porque é ânion com ânion. Mesma coisa vai acontecer com o óxido. Não forma óxido. E falta um sal. Então, se eu tenho ânion, eu vou pôr um cátion. Então, aqui eu vou pôr o potássio. Então, vai ficar o K3BO3. Então, o nome vai ser borato de potássio, certo? Vamos para mais um cátion, galera. Então, cátion, esse aqui é um cátion bem conhecido de vocês, sódio, né? Então, o cátion, pessoal, de novo, com H+, tem chance, né? Então, não forma ácido. Depois, com OH-, vai formar uma base bem famosinha, o NaOH, conhecida popularmente como soda cáustica, porém o nome químico, hidróxido de sódio, tá? É uma base bem importante para vocês guardarem a formulazinha dela, tá? Com óxido, será que existe o óxido de sódio? Existe, né? Então, óxido de sódio. E o último, sais de sódio. Não vamos colocar cloreto, né? Então, vamos colocar um outro aqui. Vamos colocar o hipoclorito. Vocês conhecem o hipoclorito de sódio? O hipoclorito de sódio, pessoal, é um sal, tá? Muito usado em casa, né? Para limpeza de casa, que é a água sanitária. Hipoclorito, né, de sódio. Então, também é uma formulazinha aí que pode aparecer em vários exercícios aí para vocês, certo? Então, aí, mais 3 exercícios pronto. Vamos embora para mais 3, galera. Fazer vários exercícios. Então, olha só.
mais um ânion, né? E esse ânion aqui, e esse ânion, se vocês vão lá na tabelinha, ele é conhecido como dicromato. Então, também é um ânion diferente, que a gente não fez exercício nenhum dele, por isso que eu coloquei aqui. Então, será que ele forma um ácido? Forma, né? Então, vai ficar o H2Cr2O7. Então, quer dizer que eu vou trocar o ato por ico, né? Então, vai ficar o ácido dicrômico, certo? Base, pessoal, será que esse ânion vai interagir com o OH-? Não, né? Então, não forma uma base. Com o óxido, mesma coisa, né? Não forma óxido, ok? E com o sal. Aqui o sal, vamos escolher um cátion, né? Para ele. Então, o potássio a gente já usou, vamos usar magnésio, né? Que é 2 mais. Então, vai ficar só a junção das fórmulas Cr2O7, que é o dicromato de magnésio. Ok? Vamos trocar a cor da canetinha aqui para ficar um pouquinho mais separadas as cores. Aqui, pessoal, nós temos um cátion, né? Carga positiva. Como que chama esse cátion? É o cobre 2. Então, eu vou aqui com H+. Então, cobre com H+, não forma ácido. Com a base OH-. Então, base com cátion, né, ânion? Com o cátion, aí forma. Então, vai ficar o Cu, OH, o 2 vai descer, e esse aqui vai ser o hidróxido. Hidróxido de cobre 2. Aí o óxido, será que existe um óxido de cobre? Existe, né? Então, o óxido com cobre vai ser o óxido de cobre 2. E sais de cobre, pessoal, será que vai ter? Vai, né? Com certeza. Então, vamos colocar um sal aqui, vamos colocar um sal derivado do sulfato, que é bem conhecido aí. Então, SuSO4, que é o sulfato, que é aquele salzinho azul, né? Que dá aquela cor verde no teste de chama, para quem já fez esse experimento. Sulfato de cobre 2. Ok? Então, terminamos mais um íon. Vamos para mais um aqui, que é a prata. Então, a prata vamos fazer de vermelho. Então, aqui é um cátion, então vai ter o mesmo raciocínio do de cima, né? E o nome desse cátion é prata. Então, a prata, pessoal, será que vai formar um ácido? Não, né? Então, não forma ácido. Ok? Com base, será que existe uma base de prata? Existe, né? Então, vai ser o AgOH, que é o hidróxido de prata. Aí, vamos com o óxido, né? Então, óxido também existe, é o Ag2O, que é o óxido de prata. E um sal. Então, já que eu tenho um cátion, vamos formar um ânion. Já usei nitrato, sulfato. Vamos colocar um nitrito.
Vamos colocar o nitrito, então. AgNO2. Nitrito de prata. Então, lembra que a função aqui é treinar a fórmula e nomenclatura. Prato não, né, Elaine? Prata. Vamos aqui. O português, né, gente? Então, canetinha. Nitrato de prata. Ok? Então, ó, mais 3 exercícios. Vamos colocando certo aí, galera, para ver se vocês estão acertando ou estão errando. E vamos para os 3 últimos. Chegamos ao final, galera. Então, olha aqui, nós temos um ânion, né? Escrevi aqui, um ânion. Esse ânion também é bem famosinho, conhecido como fosfato. Então, olha só, fosfato com H+, forma um ácido bem conhecido, né? Que é o H3PO4. Esse ácido, lembra que é o ácido fosfórico. Então, lembra que tem o OR aqui, né? Por causa do fósforo, do latim. E o ato você troca por ico, certo? Com base, né, gente? 2 ânions, então não forma base. E esse ácido também, pessoal, é aquele, né, presente também na Coca-Cola, tá? Então é interessante vocês conhecerem ele, tá? Com o óxido também não forma, tá? A gente não quer dizer que não forma óxidos de fósforo, tá, gente? Existem vários óxidos de fósforo. Só que aqui nesse exercício a gente vai falar que não forma óxido pela combinação dos íons, ok? E um sal. Então, vamos pegar aqui fosfato, vamos usar o bário. Bário 2+. Então, ó, o bário é 2+, vai descer. E o 3 vai descer também. Então, vai ficar bário 3, abre parênteses, PO4, o 2 desce, vem para o lado de fora, certo? Então, vai ficar fosfato de bário. Ok? Então, mais um exercício feito aí com um ânion. Mais um ânion aqui agora, galera. Esse ânion, ele é o -2, então é o manganato. Tá? Porque existe o permanganato, tá? E esse aqui é o manganato. Se ele é ânion, novamente, vamos fazer a perguntinha. Deixa eu trocar de cor aqui da caneta. Vou colocar a cor preta agora. Então, vamos lá, com H+. Se ele é um ânion, pode formar um ácido. Então, vai ficar H2MnO4. Então, vai ficar o ácido. A gente acho que também já fez esse ácido em algum outro exercício, né? Mangânico. Então, né, terminou em ato, só troca por ico. Com base. Então, se ele é um ânion, não forma base. Com o óxido, O2-, também não forma óxido. Então, lembrando de novo, gente, é essa combinação que a gente está testando, tá? Não quer dizer que o manganês não tenha óxido, existe óxido de manganês, tá bom? Mas é com o manganato. E agora com o sal. Então, vamos pegar um sal aí para formar com ácido mangânico. Vamos pegar o cobre. Cobre 2+. Então, vai ficar CuMnO4. Então, vai ser o manganato de cobre 2, certo? E bora por último, pessoal. Esse daqui é o pirofosfato, né? Então, é um ânion bem... ele aparece bem menos, né? Ânion. Ele não é tão comum,
tá? Mas vamos treinar. Eu coloquei ele por causa da valência 4 aqui para a gente treinar. Então, o ácido dele vai ser H4P2O7. Então, é o ácido pirofosfórico, certo? Com base, né? Com o ânion não forma. Com o óxido, também não forma. Lembrando de novo, gente, óxido nessa combinação que a gente está fazendo aqui, tá? E com sal, né? Se ele é um ânion, a gente pode formar qualquer sal, né? Então, aqui vamos usar um sal de sódio. Então, vai ser o Na4, né? P2O7. E aí o nome ficaria pirofosfato de sódio. Então, espero que esses 4 exercícios, né, que nós fizemos, para vocês treinarem, né, a nomenclatura, a construção de fórmula das funções inorgânicas, ácido, base, sal e óxido, tá? Principalmente esse último aqui. A ideia é vocês treinarem mesmo a combinação, né, para montar a fórmula, para reconhecer a fórmula e treinar a nomenclatura, tá? O forte não era saber se existe ou não, mas realmente treinar como um exercício, tá bom? Espero que tenha ajudado e que vocês tenham ido bem, acertado a maioria dos exercícios, ok? Então, até mais, pessoal. Aproveitem e reforcem, né, qualquer estudo que tiverem.